o cenário da tragédia. Nossos repórteres sobrevoaram neste fim de semana de helicóptero o ponto exato do desastre com o avião da Chapecoense, nas montanhas da Colômbia. Em terra, eles descobriram as primeiras pessoas a chegar para o resgate. Voluntários que tinham carros 4x4 e bombeiros tão jovens que mais parecem crianças, e alguns são mesmo. A reportagem é dos enviados especiais Álvaro Pereira Júnior, Rogério Rocha e Diego Zanqueta. Por favor, necessitamos ajuda. Para entender o que se passou no desastre que comoveu o mundo, é preciso ir para o alto. A gente vai voar agora num Black Hawk, um helicóptero da Força Aérea Colombiana, até o lugar onde estão os destroços. Nesta região da montanhosa Colômbia, a época é de tempo ruim. O helicóptero onde estamos é o mesmo que transportou os corpos das vítimas do acidente. Não demora muito, estamos praticamente pousados sobre os destroços. Foi aqui que o sonho da Chapecoense chegou ao fim. O time viajava para Medellín, na Colômbia, para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Na segunda-feira passada, a delegação da Chapecoense saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, num voo comercial para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E foi lá que jogadores, membros da comissão técnica, dirigentes e jornalistas embarcaram no avião da empresa boliviana de fretamentos Lamia. Às 8h15 da noite, horário de Brasília, decolaram para Medellín. Ao se aproximar do aeroporto colombiano, o Avro RJ-85, de fabricação inglesa e 17 anos de uso, recebeu a orientação de aguardar a vez de pousar. Outros 3 voos estavam na fila. Um deles, da aerolinha de baixo custo Viva Colômbia, pediu prioridade por suspeita de vazamento de combustível. O voo da Chapecoense, então, teve que dar 2 voltas de espera. Instantes depois, o piloto chamou a torre de controle, declarando pela primeira vez emergência. Lima India 2933 está em falha total, elétrica total e combustível. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Voando no limite da autonomia, o comandante não contava com o imprevisto da espera. O combustível acaba. Vem o choque contra a montanha, de barriga. A cauda fica por ali. O restante do avião vai destruindo o que aparece pela frente, até parar do outro lado do morro. O helicóptero onde nós estamos tem de voltar para a base da aeronáutica, que fica ao lado do aeroporto. Um trajeto muito parecido com o que o voo da Lamia tentava fazer. Eu já liguei o cronômetro para que a gente veja o tempo de viagem. Foram 7 minutos e meio de voo, desde onde estão os destroços até a base aérea de Medellín. Faltava tão pouco, mas o voo da Chapecoense nunca chegou ao destino. 77 pessoas estavam a bordo. Morreram 19 jogadores, 25 integrantes da comissão técnica e dirigentes, 20 jornalistas e 7 tripulantes. 6 passageiros sobreviveram: Jackson Foman, goleiro de 24 anos, Alan Ruschel, lateral esquerdo de 27, Hélio Neto, zagueiro, 31, Rafael Renzel, jornalista de 43 anos, Jimena Soares, comissária de bordo de 27 e Ervin Tumiri, técnico de voo de 25 anos. Enfrentando condições terríveis, os primeiros a chegar ao local foram eles. Mi nombre es Andrés Felipe, tengo 17 años. Sergio Restrepo y tengo 22 años. Valentina Osorio y tengo 18 años. Víctor Hernández, tengo 22 años. Os jovens bombeiros de La Unión, uma cidadezinha de 21 mil habitantes a 60 quilômetros de Medellín, que vive de plantar batatas, tomates e morangos. Para a gente ter uma ideia do contraste entre a rotina super simples desse lugar e o tamanho da tragédia que aconteceu aqui, é só olhar para a entrada do Corpo de Bombeiros. Um lugar super modesto, simples como tudo que tem aqui. Andrés tem 21 anos, é bombeiro desde os 14. Ele chefiou a operação de resgate. Antes dessa,
qual tinha sido sua missão mais séria. A mais séria tinha sido uma colisão entre um ônibus e um caminhãozinho rural. Eles bateram de frente. Mas na noite de segunda passada, tudo foi muito mais grave. Ligaram da polícia dizendo que um avião havia se perdido entre La Unión e La Serra, uma cidade vizinha. Eu disse que iria preparar todas as unidades para o momento em que encontrassem a aeronave. Para a estrutura precária de La Unión, onde até um menino de 13 anos ajuda na sede dos bombeiros, o desafio era imenso. Quando chegamos perto, uns policiais indicaram de onde vinham os gritos de socorro. Não existia via de acesso. A gente foi abrindo o caminho com machadinhos. Era madrugada, chovia muito, frio de 2 graus, neblina e lama. Eu gritei, somos do grupo de busca e resgate de La Unión. Se alguém estiver me escutando, faça barulho, grite. Imediatamente gritaram. Um dos feridos fez sinal com uma lanterna, o Ervin, o tripulante. Um gesto de Ervin comoveu Andrés. A primeira coisa que ele disse foi: atendam a moça, atendam a moça. Ele estava com muita dor, mas se mexia para que a gente ajudasse Jimena. Da tripulação, só ele e Jimena sobreviveram. Diante de cenas assim, como o Andrés manteve a calma? Eu não podia me desestabilizar na frente dos meus companheiros. Precisei de muita maturidade para que a minha equipe confiasse em mim e a gente pudesse fazer nosso trabalho bem. Por favor, necessitamos ajuda. O resultado: no começo da madrugada, bombeiros e voluntários resgataram com vida o jogador Alain Ruschel. O Sérgio, que é tapeceiro aqui em La Unión, e o Hernan, que tem uma plantação de batatas, ele é agricultor, eles tiveram uma participação muito importante no resgate do Alain. A gente vai nesse carro aqui, que é 4x4, porque é o único jeito de chegar até o local. É o mesmo carro que Sérgio usou no resgate. Muitos voluntários fizeram esse trajeto. A partir daqui, não dá mais para ir de carro, a gente vai a pé mesmo. Esse caminho todo aqui é novo. Foi aberto com trator depois do acidente. Ninguém conseguia passar por aqui. Teve que ser construído para as pessoas poderem fazer o resgate. Por essa trilha, os sobreviventes foram trazidos de maca. Vindo no sentido oposto ao nosso, esse senhor carrega um pedaço da fuselagem e cabos que ele retirou dos destroços. E vas a vender isso, não? É para vender? Ele diz que não, que está levando como lembrança. Mas recuerda de uma coisa mala, não? Seguimos pelo barro e chegamos aos destroços. Sérgio e Hernan foram os primeiros voluntários a se apresentar. O meu irmão é médico e me pediu ajuda porque eu tenho um carro 4x4. Assim que chegaram, os bombeiros já entregaram o primeiro ferido para que os dois levassem de carro até os médicos. Quem era? Alan. O Alan dizia alguma coisa no caminho? Ele perguntava pela família, pelos amigos. Dizia que tinha muito frio e dor na cintura. Quanto durou essa conversa? É um momento de tanta adrenalina. Às vezes, parecia uma eternidade, mas o caminho durava uns 10, 15 minutos. Foi muito difícil ver todo esse desastre. Estou em choque. Todo o vilarejo de La Unión está em choque. No alto das montanhas, na praça central, sempre vai existir a lembrança da tragédia. E a certeza de que esses jovens, esses homens e essas mulheres fizeram tudo o que podiam para ajudar. Foram 7 minutos e meio de voo desde onde estão os destroços até a base aérea de Medellín. Faltava tão pouco, mas o voo da Chapecoense nunca chegou ao destino. 77 pessoas estavam a bordo. Morreram 19 jogadores, 25 integrantes da comissão técnica e dirigentes, 20 jornalistas e 7 tripulantes. 6 passageiros sobreviveram: Jackson Follman, goleiro de 24 anos, Alain Ruschel, lateral esquerdo de 27,
Hélio Neto, zagueiro, 31, Rafael Renzel, jornalista, de 43 anos, Jimena Soares, comissária de bordo, de 27, e Ervin Tumiri, técnico de voo, de 25 anos. Enfrentando condições terríveis, os primeiros a chegar ao local foram eles. Mi nombre es Andrés Felipe, tengo 17 años. Sergio Restrepo y tengo 22 años. Valentina Osorio y tengo 18 años. Víctor Hernández, tengo 22 años. Os jovens bombeiros de La Unión, uma cidadezinha de 21 mil habitantes a 60 quilômetros de Medellín, que vive de plantar batatas, tomates e morangos. Para a gente ter uma ideia do contraste entre a rotina super simples desse lugar e o tamanho da tragédia que aconteceu aqui, é só olhar para a entrada do Corpo de Bombeiros. Um lugar super modesto, simples, como tudo que tem aqui. Agentes e jornalistas embarcaram no avião da empresa boliviana de fretamentos Lamia. Às 8h15 da noite, horário de Brasília, decolaram para Medellín. Ao se aproximar do aeroporto colombiano, o Avro RJ-85, de fabricação inglesa e 17 anos de uso, recebeu a orientação de aguardar a vez de pousar. Outros 3 voos estavam na fila. Um deles, da aerolinha de baixo custo Viva Colômbia, pediu prioridade por suspeita de vazamento de combustível. O voo da Chapecoense, então, teve que dar 2 voltas de espera. Instantes depois, o piloto chamou a torre de controle, declarando pela primeira vez emergência. Lima India 2933 está em falha total, elétrica total e combustível. Vectores. Está a 8.2 millas de la pista. Voando no limite da autonomia, o comandante não contava com o imprevisto da espera. O combustível acaba. Vem o choque contra a montanha, de barriga. A cauda fica por ali. O restante do avião vai destruindo o que aparece pela frente, até parar do outro lado do morro. O helicóptero onde nós estamos tem de voltar para a base da aeronáutica, que fica ao lado do aeroporto. Um trajeto muito parecido com o que o voo da Lamia tentava fazer. Eu já liguei o cronômetro para que a gente veja o tempo de viagem. Andrés tem 21 anos, é bombeiro desde os 14. Ele chefiou a operação de resgate. Antes dessa, qual tinha sido sua missão mais séria? A mais séria tinha sido uma colisão entre um ônibus e um caminhãozinho rural. Eles bateram de frente. Mas na noite de segunda passada, tudo foi muito mais grave. Ligaram da polícia dizendo que um avião havia se perdido entre La Unión e La Serra, uma cidade vizinha. Eu disse que iria preparar todas as unidades para o momento em que encontrassem a aeronave. Para a estrutura precária de La Unión, onde até um menino de 13 anos ajuda na sede dos bombeiros, o desafio era imenso. Quando chegamos perto, uns policiais indicaram de onde vinham os gritos de socorro. Não existia via de acesso. A gente foi abrindo o caminho com machadinhos. Era madrugada, chovia muito, frio de 2 graus, neblina e lama. Eu gritei, somos do grupo de busca e resgate de La Unión. Se alguém estiver me escutando, faça barulho, grite. Imediatamente gritaram. Um dos feridos fez sinal com uma lanterna, o Ervin, o tripulante. Um gesto de Ervin comoveu Andrés. A primeira coisa que ele disse foi: atendam a moça, atendam a moça. Ele estava com muita dor, mas se mexia para que a gente ajudasse Jimena. Da tripulação, só ele e Jimena sobreviveram. Diante de cenas assim, como o Andrés manteve a calma? Eu não podia me desestabilizar na frente dos meus companheiros. Precisei de muita maturidade para que a minha equipe confiasse em mim e a gente pudesse fazer nosso trabalho bem. Por favor, necessitamos ajuda. O resultado: no começo da madrugada, bombeiros e voluntários resgataram com vida o jogador Alan Ruschel. O Sérgio, que é tapeceiro aqui em La Unión, e o Hernan, que tem uma plantação de batatas, ele é agricultor, eles tiveram uma participação muito importante no resgate do Alan. A gente vai nesse carro aqui, que é 4x4, porque é o único jeito de chegar até o local. É o mesmo carro que Sérgio usou no resgate. Muitos voluntários fizeram esse trajeto. A partir daqui,
não dá mais para ir de carro, a gente vai a pé mesmo. Esse caminho todo aqui é novo. Foi aberto com trator depois do acidente. Ninguém conseguia passar por aqui. Teve que ser construído para as pessoas poderem fazer o resgate. Por essa trilha, os sobreviventes foram trazidos de maca. Vindo no sentido oposto ao nosso, esse senhor carrega um pedaço da fuselagem e cabos que ele retirou dos destroços. E vas a vender isso, não? É para vender? Ele diz que não, está levando como lembrança. Mas recuerda de uma coisa mala, não? Seguimos pelo barro e chegamos aos destroços. Sérgio e Hernan. O cenário da tragédia. Nossos repórteres sobrevoaram neste fim de semana de helicóptero o ponto exato do desastre com o avião da Chapecoense, nas montanhas da Colômbia. Em terra, eles descobriram as primeiras pessoas a chegar para o resgate. Voluntários que tinham carros 4x4 e bombeiros tão jovens que mais parecem crianças, e alguns são mesmo. A reportagem é dos enviados especiais Álvaro Pereira Júnior, Rogério Rocha e Diego Zanqueta. Por favor, necessitamos ajuda. Para entender o que se passou no desastre que comoveu o mundo, é preciso ir para o alto. A gente vai voar agora num Black Hawk, um helicóptero da Força Aérea Colombiana, até o lugar onde estão os destroços. Nesta região da montanhosa Colômbia, a época é de tempo ruim. O helicóptero onde estamos é o mesmo que transportou os corpos das vítimas do acidente. Não demora muito, estamos praticamente pousados sobre os destroços. Foi aqui que o sonho da Chapecoense chegou ao fim. O time viajava para Medellín, na Colômbia, para o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional. Na segunda-feira passada, a delegação da Chapecoense saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, num voo comercial para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E foi lá que jogadores, membros da comissão técnica, dirigiram